Fala pessoal do primeiro ano, tudo bom com vocês? Então estamos aí em mais uma aula de geografia, tudo bem? E eu já começo com dois recados para a turma, né? Essa agora é a última aula que eu estou fazendo, né, gravando na videoaula, né? A partir da semana que vem eu já quero trabalhar com vocês com o aplicativo Zoom, né, que nos dá aí a oportunidade de ter uma aula presencial, entre aspas, né? Mas assim, vai ser online. Então vocês terão a oportunidade de estar fazendo perguntas e aí a gente vai ter uma relação, né, um feedback melhor do aprendizado. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem diante a esses assuntos passados, podem entrar em contato comigo, né, que eu estarei solucionando aí, tentando ajudar vocês da melhor forma possível. O segundo recado que eu quero dar para vocês é em relação à nossa avaliação. Então a coordenação já deve estar entrando em contato com vocês para explicar melhor como é que vai funcionar. Mas de antemão, o assunto vai ser movimentos da Terra. Então nesse assunto, movimentos da Terra, vai tratar em relação movimento de rotação, movimento de translação, o que eles interferem, né, no dia a dia, nas estações do ano, né? Os movimentos a questão da posição de onde o planeta está localizado, solstício, equinócio, afélio, periélio. Então esses são os assuntos em relação aos movimentos da Terra. Outro assunto também que vai estar nessa avaliação é sobre cartografia. Então, estudo dos mapas, né, a questão da evolução, né, o que é preciso para ser um mapa, né, título, legenda, escala, que são as convenções cartográficas. E por último, nós temos as projeções cartográficas, né, a plana, tá certo? Nós temos aí a cônica e nós temos a cilíndrica. Então são as três principais projeções cartográficas. Tudo bem, pessoal? Bom, agora nesse momento nós iremos começar o assunto aí do segundo bimestre. Então ele trata da estrutura e dinâmica da Terra. Então nesse assunto a gente vai estudar a parte interna, né, quais são os elementos internos que interferem na superfície terrestre. Qual é o objetivo? Identificar os diversos processos de formação da Terra. Então a gente vai estudar como a Terra ela vem se moldando ao longo do tempo. Então esse é o nosso objetivo. Primeira coisa, a gente tem que entender que a Terra, de acordo com a teoria de Gaia, a Terra ela é considerada um organismo vivo. Ou seja, então, fenômenos que acontecem, o ser humano ele pode ter toda a tecnologia, né, mas ele não sabe assim com exatidão onde vai acontecer, por exemplo, um vulcanismo. Então o ser humano ele sabe, tem uma base, mas ele não tem aquela certeza. Tá certo? Então a Terra, quando ela se manifesta, né, os fenômenos eles podem acontecer em qualquer local. Temos aqui, a Terra é um sistema dinâmico no qual diversos fenômenos naturais ocorrem com frequência. Então, repetindo, né, vulcanismo, terremoto, maremoto, tsunamis, furacões, vendavais, então tudo isso são fenômenos naturais. Temos aqui que tudo na Terra ela interrelaciona, ou seja, está unido. Se acontece um determinado fenômeno, ele vai acabar afetando, né, originando o outro. Por exemplo, um maremoto, acontece um abalo sísmico em meio ao oceano, o epicentro. O que vai acontecer? Dependendo da região, se for uma região que venta bastante, né, então pode ocasionando, né, acabar ocasionando aí um tsunami, né, com a velocidade dos ventos, o abalo sísmico em meio ao oceano. Então, ou seja, um fenômeno acaba originando outro. Tudo bem? Temos aqui que muitas mudanças no interior do planeta dão origem a movimentos que transformam a superfície terrestre, né? Ou seja, todo fenômeno ele precisa de energia. E essas energias, geralmente, elas podem vir da radiação solar ou então do próprio interior do planeta, né? Então são duas grandes massas de energia que existem.
Então temos aqui a representação do planeta, né? Uma parte dela foi retirada para explicar essa parte interna, onde a gente inicia aqui falando sobre a crosta terrestre, também conhecida aí como litosfera. Então toda essa parte rochosa que existe no planeta é chamada litosfera, né? Ou então a crosta terrestre. Temos aqui a crosta continental, que é a massa, né, continental aí do planeta, e nós temos a crosta oceânica. Então, gente, em outras palavras, essa crosta que eu estou tanto falando aqui, ela representa uma camada fina, né, onde existem os continentes, onde está aí os oceanos, né? Então toda essa parte que existe no planeta está sobre aí a crosta terrestre, seja ela continental ou oceânica. Mais abaixo, né, indo mais ao interior, nós temos o manto. Então o manto superior, que já é um manto assim, mais próximo aí dos oceanos, né, fazendo essa comparação, e o manto inferior, tá certo? É nessa região do manto que está localizado o magma, né, que é aquele líquido que sai dos vulcões, né, que acaba aí, de uma certa forma, destruindo, né, ali a superfície terrestre, à medida que ele é expelido. Temos aqui também, finalizando, o núcleo, né? Ele se divide em núcleo externo, que é um pouco mais acima, e o núcleo interno. Então essa é a divisão interna do planeta: crosta, manto e núcleo. Em seguida, nós temos aqui, ó, significado, né, a característica de cada um deles. Nós temos a crosta terrestre, que é aquela camada superficial que eu mencionei anteriormente. Essa camada, no caso, ela é a crosta continental que forma os continentes. A crosta oceânica está situada abaixo, ou seja, o assoalho dos mares e oceanos aí. Já o manto está sob justamente essa parte da crosta, está abaixo da crosta e acima do núcleo. Então está essa parte no meio, né? Então é localizado o magma, né? Aquela parte pastosa, pegajosa, né? E finalizando aqui, ó, nós temos o núcleo, que é a unidade central do planeta, né? Acredita-se que chega a temperatura de 4.800 graus Celsius, né? Então é muito quente. E existe também a questão do núcleo externo ser um pouco mais líquido e o núcleo interno ser sólido. Bom, mais um exemplo para vocês aqui. Nós temos outro conteúdo que são as placas tectônicas. Então eu falei de terremoto, eu falei de vulcanismo. Então tudo isso tem relação com as placas tectônicas. Então vamos aqui. A litosfera ou crosta terrestre não é um bloco sólido. Existem rachaduras, ou melhor, blocos ou imensos pedaços diferentes dessa parte sólida da Terra. Trocando em miúdos, o que eu quero dizer aqui, que o planeta Terra é como se fosse um quebra-cabeça. Né? O que é um quebra-cabeça? É uma imagem no qual você vai montando as peças e no final você tem ali a imagem final. Mas só que essa imagem, ela não é perfeita. Em meio, né, a algumas partes, existem as partes das peças, né, que vão encaixando e ficam aquelas rachaduras. Tudo bem? Então a mesma coisa são as placas tectônicas. Então imagine vocês a litosfera, né, onde existe várias rachaduras, pontos específicos, né, onde existe essa saída, né, um ponto de escape do magma. Temos aqui as placas tectônicas. Então são placas que se encontram, né, os continentes, os assoalhos do oceano. Essas placas flutuam, se movimentam sobre o manto. Essa movimentação ela é responsável por erupções vulcânicas. Então, quando as placas se movimentam, elas se chocam, então elas causam erupções vulcânicas, formação de cadeias montanhosas,
e abalos sísmicos. Então, é justamente o significado, né, de placas tectônicas aí, tá certo? A movimentação delas acabam ocasionando, né, essas situações. Aqui nós temos uma cadeia de montanha e possivelmente como ela foi originada aí, né? Duas placas, uma chocando com a outra, né? Então fez o processo de soerguimento, né? Então esse processo aqui, né, era uma placa, né? Então fez esse movimento, tudo bem? Bom, turma, aqui nós temos a divisão das placas tectônicas do planeta. Então são 13 ao total, né? São várias placas, ó. É como eu falei, o quebra-cabeça, e existem as placas que vão se encaixando aqui. Bom, existe um detalhe, quando vocês forem estudar, pegar esse slide, vejo que existem umas setinhas. Então, essas setinhas aqui, elas representam justamente o movimento onde a placa está fazendo. Existe o movimento, no caso, né, que ele vai se chocar, e o movimento que vai se afastar. Bom, temos aqui, na América do Sul, por exemplo, entre a placa sul-americana e a placa africana, elas estão fazendo movimentos contrários. Ou seja, nessa região aqui, né, até onde a ciência sabe, conhece, né, e comprova, não existe, assim, não tem ainda aquela possibilidade de ter um terremoto, um tsunami, né, como ano passado disseram que ia ter aqui na nossa região. Tá? Mas só que os movimentos das placas são contrários. Diferente dessa região aqui, ó, da placa sul-americana e da placa de Nazca, que os movimentos são, né, confrontando aí, tá certo? Então, esses movimentos ocasionam aí, no caso, os terremotos e abalos sísmicos. Se tratando de abalos sísmicos, então são grandes tremores, né, de terra, quando acontece no continente, é conhecido como terremoto, e quando acontece nos mares e oceanos, é chamado de maremoto. Então, quando é muito forte, nem todo, como eu disse a vocês, nem todo maremoto vai ocasionar um tsunami. Bom, aqui nós temos que a questão do vulcanismo é onde justamente a ascensão do magma, é onde o planeta ele vai entrar em choque, né, interno, o magma ele vai ser expelido e ele vai sair por essas rachaduras, ou seja, encontros de placas tectônicas. Tudo bem? Então, esses aqui são as consequências das erupções. Bom, essa imagem aqui, ela representa, só para colocar vocês aqui a par, né? Aqui a América, a Ásia, a Oceania, e cada região dessa daqui, ó, por exemplo, em amarelo, representa aí zonas sísmicas. E cada região que tem uns pontinhos vermelhos representa um vulcão em atividade, que está ativo. O que acontece aqui? Vamos supor que existe aí uma erupção vulcânica, né, nessa região, tá certo? Mas só que nessa parte amarela pode ser sentido também, ou seja, o raio de distância, né, das características pode ser alcançadas nessas áreas também, embora não haja vulcão, mas a pressão ela pode chegar pode ser sentido, né, até essas regiões, tudo bem? Então vejam, essa área que compreende a América, né, a costa oeste de toda a América, e a parte leste aí da Ásia, e a parte leste da Oceania, representa o ciclo de fogo, né? É a região onde existe mais vulcões ativos no planeta. Ou seja, se existe mais vulcões, significa que é a região onde existe mais encontros de placas tectônicas. Tudo bem? Temos aqui, ó, a questão dos terremotos, né? Então vejam que é bem parecido de uma imagem para outra, a questão justamente da América, né, da Ásia, da Europa e da Oceania aqui, tudo bem? Então são as regiões aí em vermelho que acontecem os terremotos. Aqui é onde está localizado as montanhas. Então vejam a semelhança, ó, nesse mapa. Zonas de terremoto nos continentes. Se tem terremoto, é porque tem encontros de placas tectônicas.
qual é a moral da história então? Se há encontros de placas tectônicas, é porque existem montanhas. Tudo bem? Então, fica aí essa dica para vocês, tá? Qualquer montanha que você pesquisar no planeta, se você estudar, né, a parte interna dela, ou seja, a parte geológica, você vai perceber que existem encontros de placas tectônicas. Bom, pessoal, temos aqui outro assunto, que são os minerais. Então, minerais são elementos naturais, sólidos, que possuem cor, brilho, né? Uma composição química bem definida. Então, os minerais são composições sólidas que vai dar cor ou brilho, né, a uma determinada rocha. Já as rochas, ela é justamente esse agregado de minerais, então várias partículas químicas, né, que compõem aí um determinado tipo de rocha, paralelepípedo, entre outros aí, tá certo? Temos aqui os tipos de rochas: rochas ígneas ou magmáticas. Então o nome ele já dá aquela ideia, né? Magmática vem de magma, né? Então é o resfriamento justamente do magma que vai dar origem a esse tipo de rocha. Nós temos a rocha sedimentar. Sedimentar vem de sedimento. Então, por exemplo, a falésia ali, a barreira do Cabo Branco é considerada ali uma região sedimentar, né? É fácil você pegar a parte daquela barreira e você esfarelar na mão, tá? Sem fazer nenhuma força direita. Temos aqui as rochas metamórficas. Essas rochas metamórficas, elas vão passar por um processo de adaptação, de pressão, né, a questão da radiação. Todos esses elementos vão fazer com que elas se transformem, né, ao longo do tempo. Vamos ver aí uma por uma. Começando pelas magmáticas. As magmáticas, então, existem duas formas. Quando ela resfria dentro, né, do vulcão e quando ela resfria fora do vulcão. Quando ela resfria dentro, é um processo mais lento, porque dentro do vulcão é muito quente, uma temperatura média de 2000 graus Celsius. Então vai fazer com que o resfriamento de uma determinada rocha seja um pouco mais lento. Tudo bem? A rocha magmática, ela vai ter o nome de intrusiva. Intrusiva dentro, né? Então, ou seja, a rocha que ela foi formada dentro de um vulcão. Um exemplo, o granito. O granito é um tipo de rocha dessa interna aí. Nós temos também a rocha quando ela é magmática e ela é solidificada fora, né, do vulcão. Para vocês terem uma ideia, a lava vulcânica tem em média 2000 graus Celsius, como eu falei anteriormente. A temperatura média da Terra é de 15 graus. Então imagine vocês aí uma temperatura saindo de 2000 graus Celsius, né, e se deparando com a temperatura de 15 graus Celsius. Ou seja, né, nós temos aí uma queda de temperatura muito grande, né, de 1985 graus de diferença. Então, essas rochas elas vão se resfriar mais rápido, ou seja, elas vão se solidificar. Tudo bem? Um exemplo é o basalto. Outro tipo de rocha que nós temos aqui é a rocha sedimentar. Essa rocha, elas são formadas através de erosões, erupções, né, que vão fazendo com que elas vão se deteriorando e vão se formando, se acumulando, né, como é o caso da barreira ali de Cabo Branco. É frágil aquela região ali. Acúmulo de camadas superiores pressionam as camadas inferiores. Então, o que ele quer dizer aqui? Que através da erosão de rochas um pouco mais elevadas, vão fazendo com que as rochas mais baixas elas sejam compactadas. Tudo bem? Exemplo, arenito, né? Arenito vem de areia, né? Um material mais fraco. Calcário e o argilito. Então são materiais aí considerados sedimentares. Nós temos aqui também, para finalizar a nossa aula, as rochas metamórficas. Então elas são resultados, né, de transformações que as rochas sofrem, principalmente em razão do calor e da pressão no interior da litosfera. Então, assim,
elas vão sofrendo com o tempo a questão, a pressão, né, da radiação solar, e elas vão se transformando, né, vão dando origem a novos tipos de rochas. Por exemplo, o mármore. O mármore, né, geralmente, ele é resultado da cristalização do calcário. Né? O calcário, ele é sedimentar, mas uma vez que ele é pressionado, existe toda uma sistemática ali sobre esse tipo de rocha, ele vai se transformar em outro, que é o que nós chamamos de metamórfica. Outro, ignise, que é o resultado da alteração do granito. Bom, pessoal, então esses são os tipos de rochas, né, que eu apresentei para vocês agora, cada um com as suas características, né? Um mais consistente, outro mais fragilizados, mas essas são as classificações, tá certo? Então, um abraço a todos vocês e a gente se encontra aí na próxima aula. Até mais!